Fala, turma! Tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui para mais um podcast junto com o Pedro. Falar de tecnologia de aplicação, um assunto tão importante e a gente gosta demais de trazer o Pedro aqui para passar conhecimento, porque ele tem experiência, fala muito em dados de pesquisa validados. A gente sempre conversa muito sobre isso, né, Pedro? A gente que veio lá de Santa Maria. A nossa base sempre foi muito fundamentada na pesquisa. Nossos professores sempre nos cobraram muito por isso. Eu trabalhei muito com pesquisa lá também. O Pedro hoje também aplica muito isso nas áreas de consultoria dele, para passar as mentorias, os cursos que ele também promove. E a gente acredita em dados. Opinião tem bastante, né, Pedro? E dados, com certeza, são cada vez mais valiosos. E hoje, para falar de um tema muito importante, que é as pontas de pulverização. O Pedro vai comentar aí das diferentes realidades que ele passa, que são vários estados de atendimento, rodando em vários cenários e realidades. Pedro, para falar das principais pontas aí que ele vê no cenário geral da agricultura que ele roda aí na área principalmente de grãos. Seja bem-vindo, Pedro. Perfeito. Antes, obrigado. E a gente sempre pauta os dados com a prática, né? Lógico, não adianta lá ter uma pesquisa extremamente maçante lá, um monte de dados e não colocar no produtor, né? Então a gente Isso. atrela, temos muitas áreas de consultoria, né? Então estamos diariamente no campo aí, dividimos a responsabilidade com o produtor que a gente atende, auxiliando na decisão de compra, decisão da escolha das pontas, do insumo, da mistura, da ordem. Então é técnica, né, pesquisa técnica associada à prática, né. Esse é o nosso dia a dia. Exatamente. Então, queria que tu comentasse aí, Pedro, para a gente passar aí para o produtor, para o agrônomo que está nos acompanhando, engenheiro de fazenda, que é um estudante, vai ali escolher as pontas. Acredito que pode avaliar os diferentes cenários aí que tu tem visto aí. A gente sabe que isso varia demais também quanto à região, igual a gente estava comentando antes de começar o podcast. Sim, perfeito. Pessoal, trazendo assim uma dica prática e que atende vários cenários, tá. Eu participei do lançamento do Xtend Can, do dicamba, quando estava na Bayer, né, e o Rio Grande do Sul teve uma problemática de algumas derivas ali com produtos hormonais e algumas parreiras de uva e etcétera. E aí isso trouxe uma legislação aonde, quando eu estava na Bayer, antes de abrir a consultoria PP Agro, nós levantamos uma informação que dentro de um cenário, na época Rio Grande do Sul, os produtores tinham uma, no máximo 2 pontas, tá. E essa ponta era de gota fina ou fina muito fina, tá. Então a gente não tinha a ferramenta para poder fazer uma aplicação com uma gota maior, sem causar uma deriva no vizinho, por exemplo. Então, quando eu vim para Minas e Goiás, eu me deparei aqui com cenários, o Naí também, que a gente atende, muitos pivôs perto, o cara plantando soja, milho semente no pivô depois da soja, às vezes café nas calcinhas do pivô, que a gente chama, que são as bordas do pivô. E aí, uma ponta de gota média, cones de gota fina muito fina, mas também pouca ponta indução a ar. E aí, eu lembro de um caso, a gente atende o cliente até hoje, gerente dos cereais sempre brigava com o gerente do café, porque todo ano eles tinham que aplicar 2,4-D, é um cliente nosso que planta soja, milho semente, cebola e alho, e tem café na calcinha do pivô. Então, olha, Anderson, a Exatamente. complexidade do nível de cultivo. Então, eu ter só uma ponta cone vazio para fazer gota fina, fungicida e muita cobertura, como se falava no passado, eu preciso de gota bem fininha. Opa, não é bem assim. Eu tenho um leque simples, cara, eu tenho uma estrada que mal cruza uma caminhonete pequena para aquela calcinha, para aquela borda de pivô que eu tenho um café. Então, mesmo se o operador baixar a barra, reduzir velocidade, eu tenho um bico de gota média, leque simples, trabalhando com pressão baixinha, vai ir produto para o café, vai ir produto para o
pro feijão que tiver plantado no pivô do lado, às vezes da própria fazenda. Então, nesse caso em específico, nós recomendamos uma ponta indução a ar de gota extremamente grossa, ultra grossa, que casualmente era uma das pontas que a Bayer estava homologando. Eu já estava aqui em Minas e Goiás e, cara, nunca mais os gerentes brigaram. E na ocasião, o gerente do café falou: eu vou lá ver. Fizemos, né, a operação, vento contrário ao café, tinha 4, 6, 8 de vento contrário ao café, máquina trabalhando com altura de barra normal, não reduziu extremamente a velocidade, fez a borda, estávamos fazendo produto hormonal, porque o pivô fica plantado de braquiária, então tem que controlar as folhas largas, porque depois a braquiária é incorporada e planta-se cebola. E aí o gerente do café foi na estrada, nesse pedacinho da estrada, olhar as plantas daninhas do chão. Isso, tipo, 12 horas depois de aplicar. Ele foi olhar as plantas daninhas que estavam no chão, na estrada, de folha larga, para ver se elas tinham murchado, ou se elas tinham feito algum efeito de pinastia. 2 dias depois, de novo. Aí ele me ligou, tirou foto, mandou mensagem, falou: Pedro, realmente, a ponta, aquela de pulverização, o bico é bom, porque nem as plantinhas, assim, 1 metro, 1,5 metro após murcharam. Então, acho que o meu café não vai murchar ou não vai sentir, né? Então, num Legal. cenário geral, Anderson, que atende o Rio Grande do Sul, porque está com uma legislação dessa, os nossos clientes do Mato Grosso do Sul, que têm áreas extensas, áreas grandes, às vezes não vai ter um vizinho, mas eventualmente tem um pasto, eventualmente tem alguma coisa. Cenários daqui que tem muitos pivôs, áreas vizinhas, ou pivô meu mesmo, com meu mesmo, é do próprio agricultor, e tá com cultivos distintos. Eu preciso ter uma ponta indução a ar de gota extremamente grossa, ultra grossa. Eu posso Uhum. trabalhar com as que não são ultra grossas, eu vou ter que ter mais cuidado. Então a gente sempre olha o cenário. Clientes nossos aqui, o Naí, Triângulo Mineiro, Patrocínio, Patos aqui, que tem muitos pivôs um em cima do outro e muitas culturas diversas, cara, por que que eu vou errar? Vou fazer um herbicida, tem um cultivo vizinho sensível do lado, trabalha com gota ultragrossa. Ah, Pedro, mas não vai ter cobertura, não vai ter controle das plantas daninhas. Cara, já fizemos, Anderson, diversos trabalhos. Planta daninha nem sempre responde à cobertura e gotinha pequena. Fizemos muitos trabalhos. Fazer cone vazio versus indução a ar, gota ultragrossa. No início tu fala, poxa, o indução a ar não vai matar nada, o cone vai dar pau no indução a ar. Vai avançando, rebrota no cone, que a gente nunca recomendou fazer dessecação com cone. Rebrota no cone na indução a ar, o produto vai entrando levemente, é uma gota maior que necrosa o tecido e eu tenho controle. Então, assim, tem controle, tá? Ah, mas vai ter efeito guarda-chuva. Vou falar uma frase que eu aprendi dentro das multinacionais. Uma chefe minha falava: tudo não terás. Eu tenho um cenário de planta daninha grande, cultivo sensível do lado. Eu quero matar todos os capins numa pegada só. Gente, não vai acontecer. Às vezes eu vou ter que fazer uma sequencial. Às vezes eu vou ter que começar a matar aquele cenário de cima para depois chegar no cenário de baixo. Mas enfim, nós já comprovamos que pontas de indução a ar têm uma certa deposição, terço médio baixeiro, e tem excelente controle para as plantas daninhas, tá? Então, cenário geral, Uhum. eu preciso escolher 3 pontas. Temos trabalhado a nível Brasil, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Minas e Goiás, Maranhão e Norte. Uma ponta de indução a ar. Eu vou usar muito pouco, mas às vezes você vai ter que usar. Às vezes o vizinho vai reclamar que você matou com 2,4-D ou com hormonal a área dele. Vai chegar a legislação, vai olhar. Ciclano, Beltrano, Pedro, Anderson. Anderson não tem, só tem 2 cones lá na máquina dele. Quem que vocês acham que ele vai responsabilizar por uma deriva de um hormonal? Cara, provavelmente é o Anderson, porque a gente foi em todas as fazendas vizinhas e todo mundo tem indução a ar, menos o Anderson. Então, assim, por mais que use-se pouco, é importante ter nas máquinas a ferramenta, a possibilidade. É muito mais barato nós termos a ferramenta do que a gente indenizar um vizinho. Então, a gente escolhe uma ponta indução a ar para esses cenários. Vai usar pouco, vai fazer uma borda, às vezes vai fazer uma dessecação. Tivemos um cenário no Mato Grosso do Sul 3 anos atrás, muito quente e seco, nem de madrugada conseguia fazer dessecação. Tivemos um grupo de 24 mil hectares
que dessecou praticamente 100% da área com bico Moog, indução a ar, da Magnus Jet, gota ultra grossa, extremamente grossa, umas braquiárias grandes, adensadas, com extremo sucesso. Então veja que o cenário vai mudando. A gente começa a Sim. quebrar paradigmas. Ah, eu preciso de uma gota menor porque a braquiária está muito adensada, vai rebrotar. Naquele cenário Uhum. de clima extremamente seco e quente, nós tivemos grande parte da fazenda que fez com 70 litros por hectare e outra parte fez com 100. Gota ultra grossa, extremamente grossa, eu não posso baixar tanta taxa, porque aí fica um botão aqui e outro lá, mesmo sendo sistêmico, às vezes a cobertura não tem um espalhamento correto, mas trabalhou-se lá com 70 a 100 litros com extremo sucesso. Segunda ponta como dica aí, aponta um leque simples de gota média. Pode ser um leque duplo? Pode, mas o leque duplo ele exige mais filtragem, exige mais dimensionamento de cauda, exige mais atenção, principalmente para taxas baixas, principalmente para máquinas 35 centímetros, como alguns jactos. O orifício do bico vai ficar muito pequeno. Então, preferimos leques simples, virados um para frente e um para trás. Temos trabalhado com TT e ST, TT da TIG, ST da Magno, não estamos aqui defendendo marca, o negócio é a técnica. Tem o RAI 35 hoje, que imita um 3D, que é uma excelente ponta também, temos visto menos durabilidade nele. Ponta que a gente não trabalha, 3D, tá? Tivemos inúmeras comprovações aí de algumas falhas. Quer trabalhar com 3D? Tem que ser novo, zero e trocar rápido. Desgasta rápido. Então, assim, TT e ST são bicos fantásticos, muito mais baratos que 3D, que tem também é possível fazer esse 3D, posicionando um para frente e um para trás, e a gente tem sucesso nas aplicações. São bicos coringas, bicos versáteis, né, de gota média, média fina. Se eu tiro um pouquinho de pressão, uma média grossa, se eu abuso um pouquinho, uma média com uma concentração pequena de gota fina. Bicos coringas aí para a gente ter na nossa aplicação. E quando eu parto para gotas mais finas, cones vazios. Então, escolher o cone, né? Nós temos trabalhado há muitos anos com MGA, conhecemos a ponta, sabemos que ela não faz um excesso de gota extremamente fina. Ela tem uma concentração de gota fina e média, né? Se pegar os orifícios menores aí, 0,1, 0,067, 0,15, eu abusar um pouquinho de pressão, eu consigo ter uma gota extremamente fina, muito fina, que aí a gente trabalha nos cenários de qualidade delta T perfeito, baixa taxa, às vezes no HF, que a gente precisa quebrar bastante a gota. É, Aham. e tem outras marcas também, né? Tá vindo aí os KGFs, tem os Coaps, mas a gente tem trabalhado com muito sucesso, com muita durabilidade com o MGA. TXA da Tigit é uma ponta que temos uma cliente que utiliza, gosta, tem um padrão de gota interessante. Tem algumas questõezinhas aí de durabilidade, lote, etc., que a gente já detectou no campo, mas é uma boa ponta também. Então, uma receita aí, né, Anderson? A gente sabe que receitas nunca são 100%, precisa se adequar ao cenário e cada um vai ter a sua Claro. realidade. Mas, gente, não vamos pecar por ponta, vamos manter as máquinas limpas, vamos trocar as pontas quando necessário. Não é 100% necessário trocar todos os anos, tá, Anderson? Então, a gente tem Uhum. cenários de máquinas trabalhando com 1.500, 2.000 hectares. Com essas três pontas, clientes nossos levam 2 a 3 anos para trocar as pontas. Porque eu estou Sim. diluindo o consumo. Eu tive uma recomendação que a gente fez, nós fizemos uma recomendação assertiva de trabalho de pressão. A gente desseca com gota grossa, extremamente grossa, dependendo do cenário, ou média grossa. Faz os primeiros pós com média fina, depois parte para as finas. Então eu diluo o consumo dos bicos. E pontas é a coisa mais barata do nosso negócio. Então, o cenário ideal é nós termos pelo menos 3 pontas. Temos clientes nossos que têm 4, 2 cones vazios, um para taxa mais baixa, outro para taxa média alta, um leque simples, como coringa, e uma indução a ar.
esse cliente vai comprar a bico de novo daqui 3 anos, 4 anos, 2 anos e meio, fazendo safra e safrinha, safra e safrinha. Estamos falando aqui tudo safra e safrinha, tá, Anderson? Não é Rio Grande do Sul, que eu tenho Sim. parentes que plantam lá também e clientes que faz soja e às vezes tem uma aveia ou tem um trigo e entra menos vezes. Não, nós estamos falando aqui de safra de soja com 7, 8 entradas, milho com 7, 8 entradas. Às vezes um feijão, né, HF com 10, 12, 15, 20 entradas, tá? E com boa durabilidade das pontas. Então esse é um cenário geral que a gente pode ajudar a turma. Nós temos serviços de auxílio de recomendação, recomendação estratégica, depressão, escolha se vai ser o bico verde, amarelo, azul, da marca, da adequação, mas essa informação que passamos aqui, né, Anderson, é extremamente valiosa aí para os teus seguidores Exato. e para o nosso auxílio. É simples e que a gente vê que às vezes a gente peca no simples. É, muitas vezes, é igual você mesmo falou, Pedro, cada situação, ela é específica e relativa, mas a gente precisa ter um norte para ter uma base, né, não que isso é uma recomendação, a gente sabe, você trabalha muito focado em consultorias, mas aqui a gente gosta de comunicar pelo menos para o produtor ter um norte do que ele pode atender ali de forma Perfeito? geral, fazendo claro que, ali vai ter situações, que vai ter uma ponta mais específica de se trabalhar ou outra em si. E, Pedro, eu queria que a gente comentasse um pouquinho mais de adjuvantes para trabalhar nessas condições aí de gota média, gota fina. Você falar brevemente aí umas dicas para o produtor cuidar, que adjuvante não é tudo igual. Falar aí, Perfeito. uma de se trabalhar aí pensando nessas acho que acredito nesses principais cenários que você mesmo falou, na dessecação, aí depois quando entra com gotas mais finas, que a gente tem que ter uma atenção especial também. Perfeito, totalmente. Os adjuvantes, Anderson, eles são nossos aliados, né? Tivemos um podcast aí que vocês podem procurar do Anderson, da AgroMinds, em relação a misturas de óleo, etc., que pontuamos ali algumas dicas importantes, o pessoal gostou bastante. Então, assim, primeiro cenário, saber que óleo não é tudo igual e adjuvante não é tudo igual. Nós temos, Anderson, trabalhado muito forte com cenários de campo, pesquisa, cenários de parcelinhas e também áreas de produtores, em que a gente tem feito testes, né? Então, num cenário de dessecação, tá? Primeiro entender qual herbicida, se ele é extremamente responsível ao óleo ou não tão responsível ao óleo, se ele é mais responsível a espalhante adesivo ou espalhante, um adjuvante do tipo surfactante geral, que é um geral, tá? Um que a gente chama aí de um adjuvante multifuncional, como as empresas têm tratado, mas que pode nos ajudar. Então, assim, o que que eu vejo, tá, pessoal? Pessoal tirando óleos originais, tirando óleos de boa qualidade, tá? Não precisa ser exatamente aquele óleo do fabricante, mas que seja dentro da classe dos óleos vegetal metilado, quando pede, ou vegetal emulsionável ou mineral, para atender aquela aplicação e de boa qualidade. Então, temos visto dentro o óleo, ele é um adjuvante, né, temos visto, o cenário do produtor, a gente entende também, somos produtores, somos de família de produtores, dependemos do produtor, né, na nossa consultoria, mas temos visto o produtor querer economizar muito. "Pedro, achei um óleo aqui de R$ 8, R$ 7 o litro". Cara, é ruim, não vai ser bom. Não tem como ser bom, não tem como alguém ganhar dinheiro vendendo um óleo de 7, 8, 10, R$ 12 e o óleo ser bom e o cara ganhar dinheiro. Ele não vai conseguir ganhar. Então ele tá te vendendo um negócio que não é bom. Então, assim, Aham. primeiro preservarmos e sabermos os óleos bons do mercado. Os vegetais metilados bons, os minerais bons e os vegetais emulsionáveis bons. Bom, aí eu posso incrementar, acrescentar, né, Anderson, o adjuvante. E na escolha do Uhum. adjuvante, entender qual que é base óleo, qual que é solúvel em óleo, qual que carrega uma carga de óleo e qual que é solúvel em água, tá?
Então, sim. temos visto e temos dado preferência para os que têm uma carga de óleo. Mas, os Uhum, base água, né, os solúveis em água, tem alguma lista aí de bons adjuvantes também. Então são testes simples para fazer, a gente divulga muitas vezes nos nossos canais aí, no Instagram principalmente, como diferenciar o que que é base óleo e o que que não é, né. Então vamos deixar o pessoal curioso, Anderson, até ah, eu me comprometo a fazer um vídeo explicando lá no nosso Instagram e deixar fixado, para entender o que que uhum, tem base oleosa e o que que não tem. E aí, no uhum, cenário de dessecação, temos trabalhado com bases oleosas, temos trabalhado com espalhantes adesivos com excelente performance, tá? Quando eu parto para fungicida, eu tenho que entender se o meu fungicida ele responde a um pH ácido, neutro ou levemente alcalino. E aí eu vou sim, decidir o adjuvante. Novamente, ele tem base óleo ou não? Eu vou precisar de mais espalhante ou não? Se eu tenho uma carga, eu tenho muito produto base pó insolúvel em água. Então, eu tenho mancozeb, eu tenho outros insolúveis em água. Opa, eu vou precisar de um dispersante, que é manter esse pó aí disperso na água, né? Mesmo que com baixa agitação. E provavelmente eu vou precisar de um redutor de deriva. Alguns óleos tradicionais do mercado já reduzem deriva, tá? Então, isso é muito interessante, uma dica importante. É, E aí eu posso associar o meu adjuvante como também um redutor de deriva e um dispersante, emulsificante. Então, nós estamos falando uhum, de categorias diferentes. De um óleo, que vai me proporcionar emulsão, performance melhor do produto, que tem um alto caudal, resposta a óleo. Eu estou falando de um adjuvante, que pode me ajudar ainda mais na deriva, pode me ajudar a dispersar e emulsionar, ajudar a emulsionar, misturar água com óleo, dispersar, misturar água com pó, e aí ele vai me ajudar também na deriva. Beleza, tô falando de 2 produtos. E talvez eu possa chegar num terceiro produto, que é um complexante ou um condicionador de calda. Um complexante, base ácido ou alcalino, para complexar, tratar a água, ou reduzir ou aumentar o pH. Então veja, Anderson, hum, que a coisa começa a ficar bastante técnica, só que o exatamente. cenário que a gente enxerga a nível Brasil é alguns produtores, tá, desassistidos e que acabam entendendo a obrigatoriedade, a necessidade e acreditam na melhor performance do adjuvante, mas estão usando um adjuvante inadequado. Ou estão usando É, um adjuvante que não traz performance nenhuma. Mas, Pedro, o adjuvante tal, ele custa 60, R$ 70 o litro, ele vai me dar 5, 4, 13,50 o hectare, eu comprei um D2. Mas o D2 não tem nada dentro da formulação. Não me ajuda no óleo, não me ajuda na emulsão, não me ajuda na dispersão. Então, entender o cenário. Eu costumo brincar, é assim, ó. Como que a gente compra fungicida? Ah, como assim, Pedro? Como que a gente compra fungicida? A gente compra para o sítio específico daquela doença. A gente promove tá, diferentes manejos. A gente sabe que o triazol é para isso, que o estrubirulina é para isso, que o protetor é para isso. A gente faz um programa de manejo pensado para o controle da doença. Como que a gente compra inseticida? Para o inseto-alvo. Aí quando chega no adjuvante e no óleo, eu vou na cotação e, às vezes, uhum. clientes meus que viram amigos, esses dias um me ligou e falou: Pedro, e aí, esse ano? O que que a gente vai fazer? Que adjuvante que a gente vai comprar? Eu retorno, né, por óbvio. Não, vamos ver e tal, tá saindo aqui os nossos resultados da pesquisa, vamos seguir na mesma linha e tal. Não, eu quero um só para simplificar. Aí eu retorno a mensagem, eu brinco assim, eu falo: se você quer só um, você não precisa de mim. Você não precisa da É nossa verdade. pesquisa, você não precisa das ordens de mistura, porque você pode comprar um geralzão de preço baixo, que você vai estar errando muito às vezes ele vai estar ajudando. Então, Anderson, a Exato. gente vamos deixar esse alerta aí, adjuvante não é tudo igual, e às vezes eu posso ter 3, 4 adjuvantes, ou complexantes, ou condicionadores posicionados dentro do meu manejo. Na Uhum. dessecação, só um óleo vai resolver, um óleo bom vai resolver, às vezes. Opa, esse produto, essa mistura precisa de um adjuvante e de um óleo, beleza.
esse fungicida entrada, eu vou precisar de um adjuvante, de um óleo e de um condicionador ou de um complexante e de um ajuste de pH. Lá na finaleira da soja, eu não vou precisar de quase nada. Eu vou precisar só de um adjuvante para reduzir deriva ou para espalhar e um pouquinho de óleo. Então o cenário é muito complexo, a gente acerta muito mais quando a gente aprofunda. Para isso a gente precisa ter conhecimento. Então, a gente está disposto aí a auxiliá-los, mas pensem que adjuvante não é tudo igual e óleo não é tudo igual. Show de bola, Pedro. Agradecer aí mais uma vez, né? O último podcast foi muito bom também. E a ideia é a gente estar sempre trazendo dicas práticas, rápidas, para que o produtor pegue algumas dicas aqui, o agrônomo, enfim, quem nos acompanha, mas também muitas vezes acena um alerta, né? Peraí, se eu usar talvez uma molécula específica, igual você mesmo falou agora no final, é muito relativo. Então, muitas vezes vai precisar de óleo, vai ter uma eficiência, outra vez vai ter que ter mais um condicionador. Então, é realmente abrir a mente aí de todo mundo para se aprofundar, porque com certeza quem mais vai ganhar vai ser quem entender mais, né? E Pedro, mais uma vez agradecer você que está sempre conosco aqui, trazendo muito conhecimento, sempre disposto. Falar para todo mundo que nos acompanha aqui, está acompanhando nós, seguir o Pedro lá nas redes sociais. Agora ele já vai ter que postar um vídeo lá, que a gente vai cobrar ele, né. Então eu te agradecer, falar que Vamos. as portas aqui estão abertas da AgroMinds, o Fabrício gosta muito de ti também, e a ideia é a gente se ajudar aí, ajudar a agricultura brasileira aqui nos canais de comunicação. A gente sabe que tem muita gente aí que que fala bobagem e a gente quer tentar crescer com informação correta e certa e se ajudar, aí nas mídias, né, Pedro? Obrigado mais uma vez. Perfeito, antes. Eu te agradeço aí pela oportunidade e você está me provocando aí com razão para fazer vídeos de conteúdo bom e de qualidade. A gente vê muita coisa aí hoje nas mídias, então eu tô gostando da provocação aí para a gente fazer conteúdo de seriedade, qualidade e trazer informação valiosa aí. De bola. Obrigado, Pedro. Pessoal, siga nossas redes sociais também, no Instagram, AgroMinds, TikTok. Os episódios completos sempre no YouTube e no Spotify, né, que aqui tá a essência. E claro, a gente sempre coloca os cortes lá com dicas práticas, mas o que tá mais fundamentado e embasado, com certeza, é sempre o episódio completo. Valeu!